Fala pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui com mais um De Olho no Green. E nós, no De Olho no Green de hoje, iremos analisar os jogos, né, as melhores oportunidades do dia 15, quinta-feira. Metade do mês chegando, semana de data FIFA, volto a repetir, tome muito cuidado. Hoje tá melhor que ontem, né? Cada dia vai melhorando um pouquinho. Sexta-feira aqui amanhã, né, o De Olho no Green de amanhã já está um pouco melhor, tá? Já está um pouco melhor. A gente já tem vários jogos de seleção, começa a melhorar, final de semana, né, dá uma melhoradinha. Então, ainda estamos naqueles jogos bem enxugados, assim, bem limitados, mas vai melhorando a cada dia, beleza? Então, vamos aqui para a tela, mostrar um pouquinho para vocês. Temos a nossa tela aqui, certo? Alguns joguinhos já abertos, nós temos 3 jogos para hoje, nessa quinta-feira. O que eu acredito ali serem os melhores joguinhos, tá? Cara, primeiro jogo, Espanha. Espanha e Itália. É um jogo pela Liga das Nações da UEFA. É um jogo bom, A Espanha e a Itália, elas têm, dependendo da partida, né? São duas boas equipes, tem muita história, né? Mas a Itália decepcionou na última temporada, digamos assim, né? Não se classificou para a Copa do Mundo. Então isso deixou uma decepção, perdeu para a Macedônia a classificação, né, a Macedônia do Norte. Foi um jogo em que eu lembro até hoje, a gente estava focado nesse jogo, estava trabalhando nesse jogo e, cara, a Macedônia não jogou nada. Sinceramente, a Itália amassou o jogo todo, mas amassou de um jeito, cara, e a Macedônia conseguiu marcar um gol no finalzinho que tirou a classificação da Itália. Até se a gente for pegar aqui, ó, cadê? Vamos ver, Macedônia, tá aqui, ó. O jogo contra a Macedônia, um jogo que venceu, né, a Macedônia por 1-0 aí, venceu aos 92 minutos, fez um golzinho. Se a gente for pegar as estatísticas, ó, olha o amasso da Itália, 64% de posse de bola, 32 tentativas de chute a gol, 5 finalizações diretas, né, no gol, 11 para fora e 16 chutes bloqueados. Ataques perigosos, mais de 100. A Macedônia teve 12 ataques perigosos no jogo todo. Então, cara, amasso mesmo, né? Amasso da Itália, mais a Macedônia quem se classificou e a Itália ficou de fora. Só que a Itália vem jogando bem ali na Liga das Nações da UEFA, né? Se eu não me engano, cara, vamos ver até a classificação. Acho que se eu pegar um jogo mais antigo. Itália, deixa eu pegar esse aqui, eu acho que já vai dar para ver a classificação. Ó, na classificação, pegou aí um grupo que tinha Hungria, Alemanha e Inglaterra. E, cara, a Hungria surpreendeu, mas a Itália ficou na primeira posição. Venceu aqui da Hungria, empatou com a Inglaterra, perdeu para a Alemanha, né? Aí venceu da Inglaterra e venceu da Hungria. Então, assim, cara, fez bons jogos, mano. Fez bons jogos. Eu não acho que a Itália tá muito mal. Mas a Espanha estava na Copa do Mundo, né? A Espanha esteve na Copa do Mundo, meteu 7-0 na Costa Rica, empatou no 1-1 contra a Alemanha. Esse jogo aqui, ó, esse jogo foi massa do Japão, cara. Do Marrocos, né? O Marrocos surpreendeu nessa Copa do Mundo também. Então, para esse jogo, eu acho difícil a gente definir uma vitória, né? Um determinado favorito, enfim. Eu acho que para essa partida a gente pode ver que são duas equipes para gols, né? Poucos jogos sem gols aqui, ó. Tem esse 1-0 contra o Portugal. Isso aqui era a Copa do Mundo, né, pô? É uma decisão, já era mata-mata, se não me engano era quartas, vamos ver. Era oitavas ainda. Oitavas de final contra o Marrocos surpreendeu bastante, né? E aí a Itália, cara, também tem bons jogos, tem aqui esse 0-0, 1-0 aqui contra a Inglaterra, mas se for pegar os últimos 10 jogos mesmo, são só esses, né? Se for pegar mais antigos, aparecem alguns, mas até o próprio histórico entre eles favorável para gols. Então, assim, para esse jogo, mercado interessante e que muito provavelmente vai estar com uma odd acima de 1.4. Como eu falei durante a semana aqui, a data FIFA ela nos prejudica, digamos assim, por ter poucas oportunidades, mas de alguma forma ela nos ajuda porque nós temos odds melhores, né? A precificação ela muda, ela é um pouco melhor a nosso favor, a odd é maior, principalmente em over, certo? Aqui nós temos o próximo jogo, então, Grindavik contra o Fijonir, né, lá na Islândia, certo? Tinha alguns outros jogos de seleção, mas eu preferi pegar esses dois joguinhos. Tem aí a Espanha, né, que era de seleção, tinha lá os Estados Unidos e tal, mas
preferi pegar esses dois joguinhos aqui. Grundavik e Fijonir. Cara, é um bom jogo. A Islândia, no geral, é um campeonato para gols, tá? A gente pode ver no histórico entre eles, no próprio campeonato. Se a gente for pegar aqui, não é um jogo que eu confio muito em back. Até o Fijonir vem numa sequência melhor contra o Grundavik, mas como tá jogando fora de casa e o Grundavik não é um time ruim, eu prefiro não arriscar em back. Mas, pô, aqui, olha só, vamos reparar em uma coisinha. Over 2,5, over 2,5, over 2,5. Aqui teve 2 golzinhos, né? Ficou por um golzinho ali para pro over 2,5. Aí aqui teve 1x0, 3x1, 0x0, beleza. 2x0, 2x1, 1x0. Vamos ver o visitante aqui no geral. 5x4, 2x0. 10x0, 2x0 contra o Breiðablik, que é um jogo de Copa, né? Beleza. Aí 1x0 aqui, depois 3x3, os últimos 5 jogos. 3x3, 2x1, 6x0, 2x1 e 2x2, perdão. Detalhe, o campeonato começou, acho que faz 6 rodadas, vamos dar uma conferida. 6 rodadas. Então ele tem aqui em 6 jogos no campeonato agora. Tem 6 jogos em 5. Nos últimos 5 jogos ele teve 3 gols na partida. Tem só esse primeiro jogo do campeonato que foi 1x0. Né? Já o Grundavik, dos últimos 6, tá aqui, ó. Tem esse. Nos últimos 2 jogos teve 3 gols. Aí tem aqui 2 jogos 2x0 e 2 jogos com menos de 2 gols. Se você for pegar os jogos do Grundavik em casa, tem 1, 2, 3 jogos apenas não tem over 2,5, o restante todos tem. E o Fijonir, nós temos aqui 1, 2, 3 apenas também. Ou seja, uma média aí de 70%, dependendo até 80% de over 2,5. Cara, para um over 2,5 eu acho uma média muito boa, tá? Para um over 2,5 é uma média boa. Acima de 70% é uma média considerável aí. O histórico entre eles, cara, principalmente recente, nos últimos 3 jogos aqui, ó, nós temos 3 gols. Depois tem esse 2x0, aí fica um pouco equilibrado. Na casa do Grundavik, vamos ver, 2x2, 2x0 já fica mais antigo aqui, né? 2017, 2013, fica mais ruinzinho. Mas, cara, para esse jogo, eu não acredito num back, não. Acho difícil a gente decidir assim no pré-live. Mas uma boa entrada para esse jogo é um jogo para gols, é um campeonato para gols, então over 2,5 FT, 3 gols na partida. É uma partida que a gente pode ter um limitezinho ali de 2 gols. Então, se você puder acompanhar no ao vivo, pode ser, é aquele jogo assim, ó, que se for muito truncado, pode ser só 2 golzinhos. Mas eu acredito sim que possamos ter 3 ou até mais gols, né? Só que se você deixar pro live esse jogo e confirmar isso, não precisa. Pode entrar no pré-live, entra ali e tal. Só que acompanha no live. Acompanha o decorrer do jogo. Se o jogo ficar bom, pô, saiu ali 2 gols no primeiro tempo. Aí você pode se manter. Ah, não, saiu um gol no primeiro tempo, ou não saiu um gol no primeiro tempo, o jogo tá ruim. Aí saiu 2 ali, tá me pagando alguma coisa, sai. Aí sai da posição. Beleza? Um over HT aqui talvez seja uma boa também, se você estiver acompanhando ao vivo. Eu não coloquei porque daí é um jogo que você teria que acompanhar no ao vivo. Como eu sei que se eu falar aqui over 0,5 HT, vai ter gente que vai entrar sem olhar o ao vivo, então eu não botei. Tô comentando aqui. Quer pegar um over HT, é um bom jogo para over HT, mas acompanha ao vivo, acompanha o live, confira ali se realmente o jogo tá interessante para você entrar. Beleza? E o próximo jogo, o jogo do Grota contra o Aegir, né? Aegir. Islândia novamente, e esse jogo, na minha opinião, é ainda melhor do que o do Grundavik para 3 gols, over 2,5. Já vou até entreguei aqui já o mercado, então over 2,5. 3 gols na partida. Pô, o Grota, vamos pegar o Aegir, né? No geral aqui, nos últimos 10 jogos, apenas um jogo não teve 2,5. Se você for pegar aqui dos jogos fora de casa, eu peguei aqui os jogos fora de casa do Aegir, né? Não foi no geral, mas tá aqui, ó. Fora de casa, 9 jogos de 10 teve over 2,5. E aqui, histórico entre eles, com o time visitante, sendo visitante, temos 3 jogos. 2 jogos 3x0 e um jogo apenas 1x0. É um histórico não muito recente, né? Mas. E aqui os jogos do Grota em casa. Cara, a gente pode ver apenas um jogo 1x0 aqui. Só que tem 2 perdidos aqui, que foi 1x1. Pô, mas pode-se notar que é um time que gosta de marcar e sofrer muitos gols, né? Automaticamente com isso a gente tem gols, tem over, né? No mínimo 2 gols, porque se ele marca e sofre,
Ele marcou 1, sofreu 1, 2 gols. Então, automaticamente, é um jogo que eu vejo, sim, possibilidade para gols. Se a gente for pegar no geral aqui, ó, jogos do Grota em casa, aliás, no geral, nós temos aqui um 0x0, esses dois 1x0 perdido. Um foi jogo de Copa, né, e tem 1x1 aqui. Mas os recentes, né, o campeonato começou agora, então os mais recentes aqui, os últimos 4 jogos, né, se for contar isso aqui era de Copa, então os últimos 5 jogos, todos eles tivemos 3 gols. E aqui, o geral do visitante, apenas 2 jogos 1x0, o restante todos tiveram 3 gols pelo menos. O histórico entre eles é baseado em 1x0 ou 3x0. Em resumo é isso, tá? Ou é 1x0 Grota, ou é 3x0 Grota. Inclusive, fica a dica de um back home, talvez. Se você curtir no live ali, o Grota realmente estiver jogando melhor, dá para você pegar também, tá com uma áudio legal. Mas a gente pode ver que pelo histórico entre eles, ou é 1x0 ou é 3x0. Cara, pela fase dos dois times, principalmente do Grota, eu imagino que esse placar ele vai mudar um pouquinho. Não sei se vai se manter esse padrão, né? Porque são dois times que gostam muito de marcar e sofrer gols. O ambas aqui do time visitante tem 8 de 10, né? 8 dos últimos 10. Até o ambas é legal para esse jogo. Mas prefiro um over 2,5 que é mais seguro, certo? Se o Grota vencer com 3x0 é nós. Se tiver um ambas e o Grota vencer é nós também, porque aí seria um 2x1 no mínimo. Então, é um bom jogo também para 3 gols, beleza? Esses são os joguinhos, como eu falei, data FIFA temos menos oportunidades, então temos menos jogos aqui para você, mas Sala Pro, está o link aí na descrição. Vem com a gente que na Sala Pro tem mais, né? E aí você pode ter acesso a uma análise mais completa, uma análise mais minuciosa e de mais jogos também, beleza? Link tá na descrição. Acredito que o link também do Telegram Free, né? Telegram gratuito também está na descrição. E você vem participar com a gente, fechou? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Amanhã tem mais de Olho no Green. Só recapitulando aqui então os de hoje. Espanha e Itália, over 1,5, 2 gols na partida. Grindavik e Fijonir, over 2,5, 3 gols na partida. E Grota e Aiger, over 2,5, 3 gols na partida. Beleza? Tamo junto, espero você amanhã em mais um De Olho no Green. Valeu!